Shalom, Ubrahá, estamos aqui com os nossos queridíssimos, por favor, André e Yossi. E temos hoje uma aula muito especial. O tema da nossa aula é sobre o nosso terceiro patriarca, Yaakov. Hashem, Deus, falou para ele, quando ele estava indo da Terra Santa para Haran, da Terra de Israel para Haran, Hashem falou para ele, se revelou para ele, ele teve um sonho profético, e Hashem falou para ele que vai proteger ele, vai dar para ele tudo o que ele precisa. E quando ele voltou de Haran, o Esav, o irmão dele, tinha 400 generais e veio ao encontro do Yaakov para assassinar o Yaakov junto com toda a família, com todo mundo que estava junto com ele. E Yaakov, quando ficou sabendo disso, ele rezou. Ele pediu para Hashem, Atzileni na, miad achi, miad esav, pen yavo ve'akea em alabanim. Então essa reza dele você pode dividir ela em etapas, né? E a primeira etapa é o que você está pedindo. Atzileni na, me salva, por favor. Te salvar do quê? Miad achi, do meu irmão. Se ele é teu irmão, ao contrário, ele vai te ajudar, precisa te salvar. Aí ele teve que acrescentar Miad Esav. O meu irmão não é qualquer um, meu irmão é o Esav. Hashem não sabe que o irmão dele é Esav? Hashem sabe. Então, mas por quê? O que ele pode te fazer? Talvez ele vai ver, Penhavô, vai aquea em alabanim. Ele vai assassinar as mulheres e as crianças. Essa reza do Yaakov, ela estava tão detalhada, mas tão detalhada, e o Yaakov é o nosso terceiro patriarca. Então nós perguntamos, será que Deus não sabe o que está acontecendo no mundo? E se Deus não souber o que está acontecendo no mundo, será que ele falando, Deus está ouvindo ele falar? E se ele não falar, Deus não vai saber? Então um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem, Deus, ele está em todo lugar, ele dirige o mundo, ele conhece todos os pensamentos, porque sendo que ele é tudo, mas não, ele é tudo, quer dizer, Deus está no banheiro, está na sinagoga. Na sinagoga você tem um mandamento de estudar a Torá, no banheiro você tem um mandamento de é proibido pensar em Torá. Então, o que acontece? Qual é essa diferença? Porque na sinagoga você tem que... É um mandamento divino, você não pode na sinagoga ficar falando do noticiário, você tem que ir lá rezar, estudar a Torá, que é um lugar sagrado, e no banheiro você não pode pensar em Torá se Deus está em todo lugar. Que o nível de revelação divina é diferente. No banheiro, Hashem se encontra no banheiro também, mas num nível de ocultação muito grande. Por causa dessa ocultação, é proibido você pensar lá onde vai Torá. Hashem se encontra na sinagoga numa revelação maior. Você vê aqui tem todos os livros sagrados, então a revelação aqui é maior. Aqui é uma mitzvah de pensar a Torá. Então Hashem está em todo lugar, ele conhece todos os seus pensamentos. Então uma história no Zohar, uma pessoa, ele foi, os sábios do Zohar estavam conversando, eles veem uma pessoa que ele chegou no lugar, ele está muito cansado, ele deita na beirada de um penhasco, assim, que estava próximo a eles. Eles estavam lá nas montanhas e essa pessoa deitou para descansar bem na beirada da montanha. Veio uma cobra venenosa, se aproximou dele. Eles não tiveram, nem chegaram a gritar. Chegou, naquela época tinha lagarto venenoso também. O lagarto venenoso atacou a cobra, deu uma mordida na cobra, matou a cobra com o veneno dele. Cobra venenosa ficou lá morta, mas parecia que ela estava viva. E essa pessoa abriu os olhos
e viu a cobra do lado dele, foi saindo de fininho para a cobra não perceber que ele está lá, sem saber que a cobra estava morta, que se ela não tivesse morta ele já estaria morto. E na hora que ele saiu, todo aquele penhasco caiu. Ele não sabia que tinha cobra, ele não sabia que o penhasco ia cair, e Hashem salvou ele, ele não precisou rezar, ele nem sabia que ele estava nesse perigo. Então quando a gente não precisa rezar, quer dizer, a gente está num perigo que a gente desconhece, Hashem ele vai te salvar, mesmo se você não rezar, porque você está num perigo que você desconhece. Mas no caso de Yaakov, ele precisava, ele tem a obrigação, nós estamos no mundo da ação, nós temos que fazer uma ação no mundo da ação. A gente quer que alguma coisa de Deus, a gente é obrigado a fazer uma ação. Estamos no mundo da ação. Você dá uma tzedakah, a gente te dá muito dinheiro. Você come kasher, você guarda Shabbat. Esse mundo é o mundo da ação. Por isso no judaísmo tem 613 mandamentos. Cada um desses mandamentos é uma ação diferente. Você age, você se movimenta no mundo da ação. Eu me lembro quando eu estava no Yeshiva, que foi Chabad, teve uma aula sobre esse assunto. E naquela época, quando eu cheguei lá em 1978, chegaram os etíopes. E os etíopes, eles vieram do interior da Etiópia, falavam Amhari, falavam tipo de aramaico. Eles vieram do interior da Etiópia, não era de Addis Abeba onde você estava, era no interiorzão. Eles não tinham visto nunca uma torneira, nunca tinham visto essas coisas sofisticadas como um chuveiro, uma torneira, Então a pessoa chegava lá em Israel e ia trabalhar no quê? Aí davam para ele um paninho na mão, falavam, olha, você passa o paninho aqui, para cá, para lá, para cá, para lá. Davam para ele uma vassoura, fazer um curso de um dia, como varrer, como passar o paninho. E o etíope, eles ficaram famosos lá, naquela época lá em Israel, por isso, porque eles não... Tudo que eles viam lá era coisa nova, tipo, você vê eletricidade, isso para eles era uma coisa fora do comum. Então, conta uma história de um etíope que deram para ele limpar o porão de um hotel. E no hotel tinha banco, tinha restaurante, e ele encontra lá o quadro de força com os botões, e ele vai limpando o botão, ele vira o botão para cá e limpa o lado de cá. Por enquanto lá no hotel, no restaurante, apagam todas as luzes, que é o botão central, e o garçom cai com a bandeja em cima dos clientes, aí ele vira o botão para o lado de lá e limpa. Aí o outro botão para o lado de cá, no banco apagam todas as luzes, e a pessoa estava fazendo o pagamento, o computador apaga. Isso era em 1978, que quando dava apagão, o negócio era complicado. E aí ele virava o botão para o lado de cá, limpava o lado de lá, limpava, e aquele hotel virou um hospício, como se diz, o Beit Meshugaim. Aí todo mundo... acabaram todo mundo descendo lá para o porão para procurar quem é essa pessoa que está causando tudo isso. Eles chegam até ele, eles veem, ele está limpando, vira para cá, limpa, vira para lá, limpa. Então o que acontece? Muitas vezes nós falamos assim, a gente fez alguma coisa nesse mundo, a gente fez uma ação no mundo da ação, e você não sabe o que você causou lá em cima. Você causou uma coisa muito, muito, muito boa, ou você causou uma coisa muito, muito, muito ruim. Ou daqui a pouco está todos os malochim aí descendo para falar, pô, ou você para, ou... fica do lado do outro. Então o que acontece? Essa ação no mundo da ação, ela inclui o mandamento da Torá. Isso é o único mandamento de reza da Torá, é você pedir para Hashem, pedir para Deus o que você precisa na hora que você precisa. Se você não faz isso, você fala, mas no caso da pessoa que ele estava dormindo, como ele pode rezar? Ele está dormindo. A cobra se aproximou, ele está dormindo, ele não sabe que uma cobra se aproximou. E Hashem fez um milagre, o lagarto mordeu a cobra.
Mas se a cobra não tivesse morta lá do lado e parecendo que ele estava vivo, ele não sairia de lá. Se ele não saísse de lá, o penhasco ia desabar, ele morreria. Então tudo isso a gente fez para ele sem ele precisar rezar. Por quê? Porque não tinha como. Ele estava dormindo, depois ele... Ele não pôde rezar na hora que ele precisava. Isso, ele não pôde rezar na hora que ele precisava, porque ele não estava consciente de que ele precisava. Então muitas vezes no nosso dia a dia você fala, me salvei de cada uma, e me salvei, nem sabia que o negócio ia acontecer, fiquei sabendo depois que, olha, me salvei de coisas assim fora do comum. Mas agora quando você sabe que existe uma dificuldade, aí você tem o mandamento da Torá de pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Por isso que os Anshe Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, foram esses 120 sábios e profetas que viveram desde a destruição do primeiro Beit HaMikdash, que foi o nosso exílio, fomos exilados para a Babilônia, até a construção do segundo Beit HaMikdash, que aí voltamos do exílio da Babilônia, 70 anos, e esses homens da grande assembleia, eles falaram assim, a gente esqueceu de pedir para Hashem o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Hashem continua dando, mas a gente não faz certo, entende? Quer dizer, isso que o filho chega para o pai, está precisando de dinheiro, filho, então ele vai lá no bolso do pai e pega. Aí o pai fala, olha, por favor, né, pede quanto você quiser, eu te dou. Alguma vez já te neguei alguma coisa, mas pede, fala, abre a boca. Entende? Você se lembra 3 anos atrás que a gente entrou aqui, o lugar não dava para alugar para filme de terror porque ia espantar os clientes. Então o que aconteceu? Aí naquela época eu falei para a Murarifka, para a nossa diretora, para o marido, sempre tem que me falar o que está faltando aqui. Se você não me fala, quer dizer, Deus sabe o que está faltando, sabe? E Ele pode te dar sem você pedir, e isso é o que acontece geralmente, que você esquece de pedir, mesmo assim Ele te dá. Mas Ele pediu para a gente rezar e pedir. Então vamos fazer uma conta assim. Se Yaakov não tivesse rezado, será que Deus não iria salvar a vida dele? Iria. Mas, mesmo assim, tem que rezar. Então é errado o que o André faz, não pedir. Não, só agradecer. Tem que pedir. Tem que acordar de manhã. O mandamento da Torá é de você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Então, você acorda de manhã, você fala Modéani, o Modéani Lefanech HaMelech Chai V'Kayam, quer dizer, o Modéani, você está... É uma linguagem de concordar, assim, depois a gente faz uma aula só sobre as rezas. Esse Modé não é um Modé de agradecer, é um Modé de Leodot, como o Yaakov com o anjo de Esav, que ele queria que o anjo de Esav concordasse que ele recebeu as brachot. É tipo... Mas você falou essa primeira reza, Modéani, você não está pedindo nada, você está agradecendo a Hashem que você voltou para mais um dia aqui, e faz a Netilat Yadayim, agora começa o dia. Tudo que você vai precisar nesse dia, você tem que pedir. Mas pedir de verdade. Então a gente aprende. Yaakov pode Avinu, pedir coisas específicas? assim, estou com 2 sapatos, um sapato tem um barbante e o outro não tem. Vou precisar encontrar um cordão de sapatos. Vou ter que atravessar a rua, entrar no supermercado e comprar. Você pode falar, Hashem, preciso de um cordão de sapatos. Não é acima de 100 reais, é abaixo de 100 reais também, não tem um limite, não tem, tipo o banco te fala, para te mandar um aviso que saiu o dinheiro da sua conta, então você coloca lá o limite, acima de 100 reais, manda um aviso, né? Aqui não, aqui qualquer coisa que você precisa, você pode pedir para Hashem, o que você precisa, na hora que você precisa, não tem limite mínimo de preço, não tem limite mínimo de necessidade, e é um mandamento da Torá.
mandamento, se os nossos patriarcas, que eles realmente, Hashem salvaria Yaakov, Hashem já tinha prometido para ele que iria proteger ele antes dele viajar, ele não tinha necessidade de rezar. Mesmo assim ele rezou. Então perguntaram, nossos sábios perguntaram, por que ele rezou? Porque ele pediu, ele não precisava pedir. Então ele disse o seguinte, na reza dele, ele falou, Katonti Mikol Chassadim, eu fiquei pequeno de todas as bondades que você me fez. Ou seja, esse mundo aqui é um trabalho. Nós descemos do mundo superior, viemos para esse mundo para fazer um trabalho. E o trabalho, vocês trabalham, no trabalho tem cafezinho, o trabalho tem biscoitinho, tem condições de trabalho. Mas o Yaakov falou, olha, Hashem já me fez tantas bondades que eu já comi todos os biscoitinhos e tomei todo o cafezinho, já não sobrou mais nada, quer dizer, já não tenho mais direito de receber um milagre. Tantos milagres que Hashem já me deu, eu já não tenho mais. Aí ele pediu, o que vem a ser a reza? A reza já é um pedido, falou, olha, terminaram meus méritos, agora no mérito da reza você me dá. No mérito disso que eu estou pedindo, você me dá. Ou seja, a pessoa não precisa ter méritos para rezar. É claro que a gente, antes da reza, coloca uma moedinha na tzedakah e fala, Hashem, está vendo, estou sendo bonzinho, seja bonzinho comigo, me dá que nega de me dá. Mas a própria reza já é um mérito para a pessoa. Então, se até Yaakov, ele falou assim, Hashem já fez para ele tantos milagres, então agora ele já não tem direito mais de receber os milagres. As condições de trabalho, ele já usufruiu de todas as condições de trabalho, de todos os direitos dele. Então agora ele pede, agora se a gente está falando aqui sobre um trabalho hoje numa empresa, né? Terminou o chazinho, terminou o cafezinho, terminou o biscoitinho, agora você entra na sala do CEO, que fala CEO, CEO fala, olha, terminou o biscoitinho. Agora, então o que a gente faz? A gente fala para Hashem, olha, eu já não mereço mais milagres, porque a minha cota de milagres para o trabalho que eu tenho que fazer nesse mundo, e quantos milagres eu tenho direito como ferramenta de trabalho, minha cota terminou. Então agora, no mérito disso que eu estou te pedindo, você sabe que eu estou pedindo, porque se eu tivesse crédito para isso, eu não te pediria. Mas estou te pedindo, porque estou sem crédito, então agora você me dá. Então, Hashem, Deus, ele pede para a gente pedir. Por causa que ele pede para a gente pedir, a gente tem que pedir. Nosso patriarca Yaakov, mesmo se ele não pedisse, Hashem iria salvar a vida dele. Então, a gente não é melhor do que Yaakov. E nem com Moshe, né, que rezou. Moshe era bem no... Pediu até ajuda para os outros, dava indireta, assim, reza por mim, fala para ele, eu quero entrar na terra de Canaã. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes, até que Hashem falou para ele, olha, eu tenho, melhor do que isso, eu tenho preparado para você. Moshe Rabbeinu, Hashem falou para ele, olha, agora não vai ter Geulah, você vai se reencarnar, você vai ser o Mashiach, vai ter Geulah, e todo esse povo que ficou no deserto vão ser a geração da Geulah, e o Rebbe falou que essa geração somos nós, essas pessoas somos nós, a geração da Geulah. Então Moshe Rabbeinu se reencarna, ele se torna Mashiach, toda aquela geração se reencarna, se torna a geração da Geulah. Assim Hashem falou para ele, olha, não tem mais o que fazer, eu vou te dar melhor do que isso, você está pedindo pequeno, eu vou te dar grande. É que ele não tinha noção, né? Ele queria entrar na terra, né? Ele queria porque ele recebeu a Torá, ele repassou para a gente a Torá, ele queria ser a primeira pessoa que cumprisse a Torá inteira. Ele queria, se ele cumprisse a Torá inteira, teria redenção. Aí teria redenção, só que num preço que com alto, muito, né? Sofrimento. Então a gente não queria dividir isso em 3.300 anos para que a gente pudesse entrar na redenção assim, sem precisar de tragédias. Então, na prática, se eles que não precisavam rezar, eles rezaram, quanto mais nós. Isso não quer dizer que a Hashem não vai te salvar se você estiver numa situação que você nem está consciente
de que você precisa rezar, mas na hora que você vai para o trabalho, você tem uma meta, você quer vender hoje, então você fala, Hashem, olha, está aqui a minha meta, Me ajuda aqui. ó, tá vendo aqui? Por favor, eu Pediu quero... pra dar tzedakah, então Eu, me ajuda. eu quero até as 5 da tarde cumprir a meta, né? Aí você pede, tem que pedir. Muito bom, E Amar. tem algum limite de frequência? Quantas vezes você pode... Supondo que eu tenho uma necessidade, Sim, eu peço, ela não vai ser entregue imediatamente, no dia. Como é que No sabe? outro dia... Não, se é um problema grande. No outro dia eu acordo e peço de novo? E no outro de novo? A mesma coisa? muito bem, muito boa pergunta, muito boa. O que acontece é que às vezes a gente pede alguma coisa e o que a gente está pedindo naquele momento não é bom para a gente. Então essa reza fica no crédito. Ou pode ser que realmente você precisa de um mérito maior. Então essa reza também fica no crédito. Quando chega a coisa certa, a hora certa, por exemplo, na Halakha, imagina você pegou um empréstimo de alguém. Pegou de alguém $10.000. E agora vocês vão fazer um passeio no meio da trilha lá que não tem polícia, não tem exército, não tem nada. Vão visitar aí favela hoje você falou o nome que o menino lá, o pedreiro que ele mora na favela Paraisópolis. Vocês vão visitar a favela de Paraisópolis e de repente você fala para os amigos, tá aqui os $10.000 que eu estou te devendo. Você não pode devolver para ele no lugar desses, porque não é a hora certa. Espera voltar para casa, está seguro, aí você dá o dinheiro para ele. Então às vezes a Hashem vai te dar esse dinheiro agora, e agora não é a hora certa. Agora Deus me livre, não sei quais são os motivos lá, mas a Hashem está vendo qual vai ser a hora certa para te dar isso, que aí você vai estar no lucro, não vai estar no prejuízo. Mas qualquer reza que você faz, você pode ir rezando direto. Você acorda de manhã, coloca uma moedinha na tzedakah e fala, Hashem, salva a gente do Irã. Mais uma moedinha, Hashem, salva a gente dos árabes. Mais uma moedinha, Hashem, Shalom Bait. Mais uma moedinha, Shalom Bait depois do casamento, tá? É harmonia familiar. Eu não quero dizer Hashem salva a gente da mulher, né? Mas a gente fala Shalom Bait é bonito, assim, é um termo mais bonito. É paz em casa, né? Sim. Quer dizer, paz no Oriente Médio, paz dentro de Israel, paz dentro de casa. E você coloca mais uma moedinha e fala, Hashem, olha, a meta de hoje tá aí. Então, quero isso, estou pedindo para essa meta, né? Nada menos do que isso. Quiser dar mais, pode, não ter problema, não vou reclamar. E cada moedinha que você coloca, você vai fazendo um pedido. Sempre tem que fazer assim. Aí você reza, você tem que pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Então você fala, eu quero encontrar uma noiva que ela seja muito calma, muito carinhosa, muito boazinha, muito generosa, bom coração, muito boazinha. Tem que pedir. Mas você imagina que ela vai bater na sua porta e vai falar, olha, eu sou uma menina muito carinhosa, muito generosa. Então você tem que rezar e junto com isso agir. Então o que Jacob fez depois da reza? Ele se preparou, ele fez a reza, pediu, depois ele fez a estratégia. Qual era a estratégia? Primeiro ele fez uma estratégia militar, dividiu o povo em dois acampamentos. Um acampamento são os soldados, os funcionários dele, cada um com a peixeira, e o outro acampamento, as mulheres e as crianças. Aí ele falou, se começa uma guerra, eu aqui, os meus funcionários, a gente vai lutar. Enquanto isso, as mulheres e as crianças fogem. Então isso é uma estratégia militar. Depois ele fez uma estratégia diplomática. Ele pegou os rebanhos de carneiros e ovelhas e bodes e cabras
E cada funcionário que lhe dava um rebanho desses de 200, 200 como se fala, 20 bodes e 200 cabras, que cada bode ele dá conta de 10 cabras, 20 carneiros e 200 ovelhas, que os bodes e os carneiros são animais que não trabalham, então eles não se cansam, eles conseguem ter mais filhos. E cada fêmea, na hora que ela engravida, ela já não quer mais o macho. Então ele tem lá 10 fêmeas para cada macho, nesses animais que não trabalham. Depois, nos animais que trabalham, eles são mais cansados, aí a quantidade é menor, tipo a quantidade de fêmeas em relação ao macho é melhor. Mas aí depois que ele distribuiu isso dessa maneira, tudo certinho, quer dizer, cada um desses rebanhos é um rebanho de procriação, quer dizer, uma coisa muito lucrativa. Aí ele mandou o primeiro rebanho, ele falou, olha, enquanto você está vendo o rebanho de trás, você tem que estar numa distância que na hora que alguém te vê, ainda não vê o outro, mas enquanto você fala bom dia, o outro rebanho já se torna visível. Isso é uma estratégia diplomática, tipo dar muitos presentes para Esav, para que o Esav sinta que ele está recebendo mais um presente, e mais um presente, e mais um presente. Se ele desse tudo de uma vez, ia ser um presente só. O Esav não ia prestar tanta atenção. Agora, cada vez o Esav vê uma coisa dessas, fala, olha, me mandou um rebanho de qualidade, assim, a quantidade de machos, a quantidade de fêmeas, exatamente o rebanho de procriação. Então essa foi a estratégia diplomática. E assim a gente tem que agir na vida, né? Então, primeiro a gente reza, depois da reza, montar a estratégia. A gente reza e depois a gente faz a nossa parte, estratégia material. Se Yaakov, que era o nosso terceiro patriarca, o maior dos 3 patriarcas, ele teve que rezar, ele teve que fazer estratégia, então nós, quanto mais. Então esse é o assunto, quer dizer, devemos rezar. Se você esqueceu de rezar, Hashem não esqueceu de te ajudar. Ele vai te ajudar de qualquer maneira, mesmo se você esqueceu de rezar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, se tiver mais alguma pergunta? Não, está respondido. Está respondido? Respondido. Hillel? Opa, Shtabach Shemaito Tzlacha, Priut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Amém.